Mas só com o que eu te expliquei aqui, com certeza você vai economizar aí alguns milhares de reais por já saber o que testar e não estar perdido. Opa, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na aula 5 da nossa série de tráfego para lançamento, tá? E eu quero falar com você hoje sobre as campanhas que rodam durante o evento. Ou seja, quando você está liberando os vídeos ali, CPL1, CPL2, CPL3, assim por diante, ou também uma sequência de aulas ao vivo, como que eu aconselho que você trabalhe estas campanhas, tá bom? Então fica comigo que vai valer muito a pena o que você vai aprender aqui hoje. E se por acaso, por algum motivo, você caiu de paraquedas aqui na aula 5 e não conferiu as aulas anteriores, pode ficar tranquilo, tá? Que eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, uma playlist com todas as aulas para que você possa conferir, fechado? Então vamos lá, vamos entrar aqui no conteúdo de hoje, que é muito importante, porque pensa o seguinte, tá? Vamos aqui recapitular comigo. Se você executou todos os processos anteriores que eu falei, de planejamento da verba, de planejamento dos criativos, as campanhas de convite, as campanhas de lembretes, você precisa conseguir com que as pessoas compareçam ao evento, ou seja, que elas assistam aos vídeos, seja ele ao vivo ou gravado. Porque senão não vai adiantar nada, né? Todo o seu trabalho vai ser em vão. É muito importante que as pessoas consigam comparecer. E você sabe que você está concorrendo com muita gente pela atenção das pessoas. Então você depender exclusivamente dos e-mails para que a pessoa abra o e-mail e saiba que a aula não está disponível ou que você está ao vivo naquele momento, você vai restringir muito o seu alcance. Porque poucas pessoas hoje em dia abrem com muita frequência os e-mails e outra, quando elas abrem tem uma porrada de e-mails lá. Então quando você usa o poder do tráfego para impactar aquela pessoa, avisar ela que a aula está disponível, avisar a ela que você está ao vivo ou o expert está ao vivo, isso faz muita diferença e você consegue ter muito mais pessoas acompanhando. Isso consequentemente vai impactar demais lá no seu volume de vendas no final, porque você tendo uma boa taxa de conversão e um bom número de pessoas comparecendo, consequentemente, você vai ter um bom resultado. Tendo dito isso, o que é muito importante você ter em mente quando você pensa em um lançamento? O lançamento é um evento. Tá? Então você tem que conseguir trabalhar ele como um evento na mente das pessoas e conseguir trabalhar para trazer essas pessoas para o evento, como se fosse uma festa e você distribuiu vários tickets ali e a pessoa tem que comparecer. Então o que eu gosto de pensar? Eu sempre fico muito mais preocupado com o CPL1, com a aula 1. Porque se eu conseguir trazer várias pessoas que se inscreveram para a aula 1, é muito mais fácil levar elas para a aula 2, aula 3, assim por diante, se o conteúdo for bom, é claro. Então, é muito importante você ter um bom conteúdo, você conseguir realmente gerar uma transformação com essas aulas. É claro que a transformação completa vai vir quando a pessoa comprar o seu produto, mas você precisa entregar algo já ali nessas aulas gratuitas, porque senão fica um evento muito vazio, muito raso. Então, a aula 1 ela tem que ser realmente de grande impacto, gerar já na pessoa ali um desejo de querer assistir as próximas aulas. Então, geralmente eu aloco a maioria da verba voltada para as campanhas de evento para o CPL1. Eu expliquei isso na aula 1, tá? No nosso vídeo 1, você pode voltar lá e assistir e você vai ver exatamente como que eu aloco a verba, porque depois que eu levo a pessoa para a aula 1, é mais fácil de levar ela para as outras aulas, é um público menor, um público mais qualificado, então fica muito mais tranquilo, beleza? Entrando aqui na parte mais técnica, mais de execução das campanhas, o que eu aconselho? Para estas campanhas especificamente, onde você está levando a pessoa para assistir a aula, quais são os objetivos de campanha que eu aconselho você usar? E você tem que tomar muito cuidado para não errar nesta hora. Infelizmente, muita gente acaba errando na hora de criar a campanha com o objetivo correto, tá? E é o seguinte, quais são os dois únicos objetivos que eu aconselho que você utilize? O objetivo de tráfego, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre ele, eu vou te mostrar um exemplo aqui, ou de conversão. Um dos dois. Não utilize alcance ou reconhecimento de marca, outros eu não aconselho que você faça isso, porque se o seu objetivo é que a pessoa clique no anúncio e seja direcionada para a aula 1 ou para alguma das outras aulas, eu aconselho que ou você utilize tráfego
ou você utilize conversão. E aí cada um tem uma configuração específica para que você consiga alcançar o seu resultado. Beleza? A gente vai falar um pouco mais aqui sobre isso agora. A gente vai para a tela do computador, vou te mostrar os dois exemplos e como que eu aconselho você configurar. Então vamos lá. Primeiro eu quero te falar sobre a campanha com objetivo de tráfego. Tá? E eu quero te mostrar aqui um exemplo. Qual que é o cuidado que você precisa tomar em uma campanha de tráfego? Na configuração aqui você vai colocar, né, que vai direcionar para um site, que eu aconselho que você direcione para o blog de lançamento, né? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Tem aula 1, 2, 3, aqui é um blog que a gente já tinha liberado todas as aulas, tá? Mas só para você poder entender. E aí eu aconselho que você direcione o tráfego para essa página, porque aí você vai conseguir traquear o pixel, uma série de coisas. Então, sempre que possível, tenha o blog de lançamento para direcionar as pessoas para esta página. E cada aula vai ter a sua página específica, né? Nesse caso aqui, ó, tem aula 1, né, Jornada da Prosperidade. Então, o que acontece? Eu coloco aqui que vou direcionar para o site, coloco o orçamento, data de início, data final, o público que eu quero direcionar. E aqui, ó, esse detalhe faz muita diferença. A otimização da veiculação do anúncio. Por padrão, geralmente isso aqui vem configurado por clique. Então, a campanha ser otimizada através dos cliques. Só que nesse caso, eu não quero que a campanha seja otimizada através dos cliques. Eu quero que seja otimizada através das visualizações da página de destino. Porque nessa situação, o meu objetivo não é apenas que a pessoa clique no anúncio. Eu quero que ela clique e chegue na página, que visualize a página e, claro, que assista ao vídeo. Então, um passo muito importante é que ela chegue a visualizar essa página. Porque se ela simplesmente clicar e sair, não vai adiantar nada. Então, eu quero que ela clique e aí o pixel do Facebook vai identificar quando essa pessoa visualizar a minha página de destino. Tá? Então, eu gosto sempre de alterar isso aqui porque faz muita diferença. Uma coisa é um clique, outra coisa é uma visualização de página. Tá? Você vai ver que o seu custo por resultado vai ser um pouco maior. O custo por visualizações de página é maior do que o custo por clique. Só que a qualidade desse clique, dessa visualização, é muito maior do que simplesmente a pessoa clicar no anúncio, tá? Então, grave isso e, por favor, não esqueça de configurar para otimizar para visualizações de página quando você estiver utilizando o objetivo de tráfego. Aí você fala, beleza, Rodrigo, entendi a questão do tráfego e se eu quiser utilizar o objetivo de conversão, como que eu faço? Aí eu vou te explicar agora. Deixa eu abrir uma outra campanha aqui, um outro conjunto de anúncios e eu vou te explicar como que eu faço, tá? Aqui está um conjunto de anúncios que está dentro de uma campanha com objetivo de conversão, tá? O que que eu faço nesse caso? Eu seleciono aqui o pixel, tá? Que eu quero utilizar nesse caso, selecionei. E qual é o evento de conversão que eu vou utilizar para gerar as conversões aqui na minha campanha. Tá? Então, eu configuro esse evento, mas para que isso seja possível, eu preciso configurar um evento personalizado lá no meu blog de lançamento, neste caso aqui, na minha aula 1. Então, se eu clicar aqui no Pixel Helper, né, a ferramenta para você ver os eventos que estão ativos nesta página, você vai ver que tem um evento aqui, ó, uma conversão personalizada, aula 1, Jornada da Prosperidade. Tá? Então, eu tenho um evento aqui configurado, uma conversão personalizada, e eu vou e defino que eu quero otimizar essa campanha, o meu evento de conversão nessa campanha é exatamente esse, aula 1, Jornada da Prosperidade. Nesse caso, eu gero o mesmo efeito lá da minha campanha de tráfego, porque esse evento ele é ativado quando a pessoa visualiza, ou seja, quando a página é carregada, só que ao invés de eu utilizar uma campanha de tráfego, eu estou usando uma campanha de conversão. Você pode usar qualquer uma das duas. Caso você fique com alguma dúvida, mas Rodrigo, eu utilizo tráfego então ou conversão? Sabe qual é o meu conselho para você? Teste, tá? Ninguém pode te dizer com total propriedade qual você deve utilizar, senão você mesmo. Mas para que isso aconteça, vai lá e teste. Coloca uma campanha de tráfego, coloca uma campanha de conversão, veja qual vai gerar mais resultado e aí você vai poder entender qual a dinâmica funciona melhor para você. O que eu sei é que todas as duas funcionam. De caso a caso, uma performa melhor do que a outra e aí você precisa testar.
beleza? Mas calma, que a aula ainda não acabou. Eu quero falar de algo que é muito importante agora para você que faz lançamentos com aulas ao vivo. No nosso caso aqui, os dois principais experts que nós temos hoje aqui atendendo na nossa empresa, os dois performam muito melhor em aulas ao vivo do que em lançamento clássico gravado. Então, nós geralmente optamos mais por essa modalidade, só que a dinâmica é um pouco diferente, porque no caso, o grande esforço que você faz é para que as pessoas compareçam ao vivo. É claro que uma parcela das pessoas acabam assistindo a gravação depois, porque questão de agenda, uma série de coisas que podem acontecer, mas a interação ali ao vivo é muito importante. Então, para que isso aconteça, é muito importante também que você use o tráfego para conseguir levar essas pessoas, tá? Isso não é para todo mundo, porque isso envolve geralmente verbas maiores, tá? Para que você consiga ter um bom resultado, mas eu quero te falar aqui, porque se for o seu caso, você está trabalhando aí com lançamentos, com investimentos de 70, 80, 100 mil reais, 200 mil reais, lançamentos maiores, vai ser muito importante que você utilize essa campanha. Se você faz lançamentos menores, dá para fazer também, tá? Performou melhor aqui para mim com lançamentos maiores, mas como eu te falei, nada te impede de você testar essas campanhas no seu lançamento, independente de qual tamanho ele seja, tá? E eu quero te falar um pouco mais sobre essa campanha, porque ela tem algumas especificidades, alguns pontos muito importantes. O primeiro deles você vai precisar trabalhar com um orçamento alto nessa campanha. Tá? O que eu aconselho? Que você crie uma campanha no formato de ABO, ou seja, a definição do orçamento vai ser a nível de conjunto de anúncio, tá? E aí você separa ali os conjuntos de acordo com os públicos que você mais tem resultado, tá? Eu gosto muito de um público que tanto quem se inscreveu quanto quem é muito engajado com o expert. Então assim, o público de envolvimento muitas vezes dá um resultado também muito positivo. Porque esse público de envolvimento, esse público que já conhece o expert, que já se identifica com o conteúdo, ele traz um engajamento muito forte. E essa mistura, né, durante a aula ao vivo ali, entre um público frio, um público que chegou agora, com um público morno, que já conhece, gera ali uma prova social muito grande e faz com que o público frio se engaje mais. Então eu aconselho, tá, que você utilize dessa estratégia de unir tanto o público frio quanto o público morno nas aulas ao vivo. Isso vai ajudar muito, tá? Mas eu quero te mostrar agora, na prática, estas campanhas para aula ao vivo. Eu vou compartilhar aqui novamente a tela do computador e vou te mostrar como que eu configuro e que eu aconselho que você possa testar aí também nas suas campanhas. Esta campanha foi configurada com o objetivo de tráfego, então quero gerar cliques no meu link. E aqui abaixo, diferente daquela campanha que a gente viu lá no início, eu coloquei a otimização por cliques no link. Por quê? Por que eu fiz isso? Neste caso aqui, eu estou direcionando as pessoas para o YouTube e não para uma página do meu site, não para um blog de lançamento. Então, eu coloco para otimizar por cliques no link, não por visualização, porque não tem como o pixel traquear uma visualização, simplesmente o clique da pessoa, tá? Isso é muito importante para você poder diferenciar. E esses detalhes, eles fazem muita diferença. Você tem que entender a dinâmica de cada campanha e configurar para você ter o melhor resultado. Voltando aqui acima, o que é muito importante você saber? Primeiro, lembra que eu falei do orçamento alto? Tá? Então eu configuro como um orçamento vitalício, ou seja, não é um orçamento diário, é um orçamento vitalício. Configuração aqui a nível de conjunto de anúncio, então é uma campanha no formato de ABO. E aqui neste caso eu coloquei um orçamento de 20 mil reais. Eu sabia, tá? E aí se você não sabe, já fica ciente disso, que por ser um curto período de tempo para rodar essa campanha, geralmente essa campanha roda por 1 hora e meia no máximo, é bem difícil do Facebook conseguir gastar toda a verba. Então eu coloco uma verba bem mais alta do que eu quero gastar, para que ele consiga gastar o mínimo possível ali que eu preciso. No meu caso aqui, tá? Foi uma campanha que rodou por cerca de 1 hora e meia, ele gastou um pouco mais de 2 mil reais. Então eu coloquei um orçamento de 20 mil para que eu conseguisse gastar mais de 2 mil reais nesse período de 1 hora e meia e impactar as pessoas que eu precisava impactar. Tá? Então, isso aqui vai de caso a caso, vai depender do tamanho da sua audiência e de quanto você está disposto a investir para impactar essas pessoas. Tá? Aqui está um exemplo meu, coloquei 20 mil reais de orçamento vitalício nessa campanha e ele gastou um pouco mais de 2 mil reais. Essa campanha começou a rodar às 20 horas e a aula começava às 20h30.
tá? Então eu coloquei aqui 30 minutos antes. Quando o expert entra, tem um tempo ali ele engajando com a audiência, perguntando de onde as pessoas são, tem ali uns 20, 30 minutos que não é aula ainda, né? Então a aula mesmo em si começa lá pelas 9 horas, no nosso caso aqui. E aí eu coloquei para a campanha rodar até as 9h30, porque pelo conteúdo que ia ser entregue nesta aula, eu sabia que se a pessoa chegasse até 30 minutos depois da aula começar, ela ainda consegue absorver o conteúdo sem problema nenhum, tá? Ainda mais que a pessoa recebe um PDF depois com resumo, tem uma série de coisas. Então no meu caso aqui eu configurei essa campanha para começar a rodar às 8, para começar a distribuir, e quem clicava ali no link antes da aula começar, não tinha problema também, porque ela era direcionada para o YouTube e lá tinha, ó, a aula vai começar em 10 minutos. Então a pessoa esperava, ela podia voltar depois, mas ela tinha sido avisada de que a aula estava começando. Tá? E coloquei para rodar até as 9h30. Então isso aqui é muito importante para que você entenda essa dinâmica que é diferente a aula ao vivo da aula gravada. E o que é muito importante você levar em consideração que eu falei aqui. Quanto tempo depois a aula começou, ainda é importante a pessoa entrar e conseguir absorver o conteúdo. No meu caso aqui, até as 9h30 ela entrando, estava tudo certo, ela conseguia absorver o conteúdo e avançar na jornada. Tudo isso que eu te falei aqui é fruto de muito teste, tá? Seja nas aulas gravadas, aulas ao vivo, já teve vários tipos de lançamento aqui e eu sempre gosto de testar, tá? Eu procuro ter essa autonomia para poder testar várias coisas. E é o que eu aconselho que você faça também. Mas só com o que eu te expliquei aqui, com certeza você vai economizar aí alguns milhares de reais por já saber o que testar e não estar perdido, tá? No meu caso, eu fui testando, fui encontrando caminhos, sempre gosto de observar muito outras pessoas, aprender com outras pessoas que já estão há mais tempo do que eu na jornada também, grandes lançamentos, top players do mercado, observo muito isso, mas eu sempre procuro testar muito também nos meus lançamentos, até coisas que eu vi, coisas que eu nunca vi, eu gosto de testar para poder encontrar o meu caminho. E é o que eu espero que você faça agora, tá? Depois de assistir essa aula, eu espero que você tenha feito aí suas anotações e que você possa realmente testar. Porque o seu futuro no tráfego, tá? Dos resultados que você vai ter, seja você que está fazendo ou alguém da sua equipe, vai depender muito do quanto você está disposto a testar e aprender com os seus testes. Então não existe nenhum professor melhor do que os seus próprios testes, desde que você tenha o olho aberto ali, aguçado para poder entender o que funciona e o que não funciona para você. Hoje era isso que eu queria te passar, tá na nossa aula 5, mas fica ligado porque na próxima semana vai sair a aula 6 e eu vou falar sobre o tráfego, tá? Sobre as campanhas de tráfego para abertura de carrinho do seu lançamento. Como que eu faço e como que eu aconselho que você faça também. Então fica ligado, o próximo vídeo, nossa próxima aula vai ser simplesmente imperdível. Eu espero você lá, combinado? Um abraço então, a gente se vê no próximo vídeo.